você lá no passado com a Sigma. A Sigma era uma sociedade de pessoas muito inteligentes, pessoas ali de alto QI. Eu achei curioso até, né? É uma sociedade que tratava de estudar a mente, estudar coisas importantes aí desse universo maravilhoso do conhecimento. E depois, né, esse vínculo com o xadrez também. Agora, você, como estudioso da inteligência, o que você pode falar do xadrez inteligência, os testes de QI também? O que a gente tem hoje nesse mundo mais moderno? Dá para fazer uma mensuração boa, uma mensuração exata da inteligência, ou isso não é possível? Então, a medida, qualquer medida, né, ela tem limitações. Tem um ramo da matemática, da estatística, que é a teoria da medida, que trata justamente das incertezas das medidas. Quando você mede, por exemplo, um parafuso, você mede a altura das pessoas, qualquer coisa que você mede, ela vai estar limitada a uma incerteza no instrumento e na variabilidade dessa própria medida. Por exemplo, o parafuso, quando você tem variação de temperatura, ele está dilatando e se contraindo em função da temperatura. Você tem uma pequena variação, você não percebe, porque é muito pequena essa variação, dá micrômetro, né, nanômetro de diferença. Mas ela acontece. Então, toda medida está sujeita a uma incerteza. Só na matemática que você tem medidas exatas, mas na física, na química, todas as medidas são imprecisas, né? Elas têm um limite, elas podem ter uma precisão pequena ou grande. Além da imprecisão, tem a questão da acurácia. A imprecisão é quanto a medida varia num conjunto de medidas. E a acurácia é quanto a medida está próxima do valor correto. Esse valor correto, muitas vezes, você não tem nem como saber qual é. Você tenta estimar qual é o valor correto com base numa certa quantidade de medidas. Você mede 100 vezes alguma coisa, você calcula a média, você supõe que aquele valor médio está próximo do valor correto. Mas você pode ter vários erros sistemáticos, o seu instrumento pode estar descalibrado, né? Então tem vários fatores que podem interferir. No caso dos testes de QI, tem toda uma teoria por trás, né? Tem a teoria da clássica dos testes, que é a mais antiga, e tem a teoria de resposta ao item, que é a mais recente. Inclusive, o sistema de rating do xadrez, ele é baseado no sistema Reich, que é o mesmo usado nos testes de QI com base na teoria de resposta ao item. Quando você faz a medida, um teste, a padronização de um teste, ela passa por várias etapas. Uma delas, os psicólogos, os neuropsicólogos, os especialistas na área de inteligência, eles tentam avaliar se as questões, os itens, né, que constituem o teste, se a pergunta que aquele item está fazendo, se ela contribui para medir a variável que eles supõem que seja a inteligência, né? Então, eles vão opinar subjetivamente em relação a isso. Só que quando você tem vários especialistas opinando sobre aquilo, você tira uma média que vai ser razoavelmente representativo do que se acredita que seja inteligência e se aqueles itens estão, de fato, medindo o que se supõe que seja inteligência, né? Então, assim, você não está medindo exatamente a inteligência, mas é quase um consenso entre um conjunto grande de especialistas que aquilo está medindo a inteligência. Depois eles aplicam esses testes num conjunto grande de pessoas de uma população variada, né? Então, você pega desde do pessoal de atividades profissionais menos reconhecidas, menos valorizadas, até ganhadores de prêmios internacionais na área de matemática, de física, em áreas gerais acadêmicas. E aí você vai ter uma variação de níveis de habilidade e vai ter uma variação de scores. E você mede a correlação entre isso. Você mede como aquela pontuação que a pessoa obteve nos testes se correlaciona com o nível de reconhecimento subjetivo de competência daquelas pessoas. E a partir daí você consegue ter uma correlação e avaliar se aquilo está, de fato, medindo uma variável relacionada à inteligência ou não. E tem um método mais antigo, que eu acho que até em alguns aspectos o melhor, que é o do Binet, que é de 1905, mais ou menos, que o Binet, ele a partir de uma hipótese que é muito plausível, né, de que as crianças, à medida que elas vão crescendo, todas as características físicas e neurológicas da criança vão evoluindo. Então, a altura vai aumentando, o peso vai aumentando, a cabeça vai aumentando, e a inteligência, supostamente, também vai aumentando. Não necessariamente de forma linear, mas uma curva, né, que pode variar, mas uma criança de 10 anos, se você pega um conjunto de 100 crianças de 10 anos e 100 crianças de 5 anos, em média, as 100 crianças de 10 são mais inteligentes que as 100 crianças de 5, né? E em todos os níveis intermediários, você tem uma escadinha, né, em que, à medida em que a criança vai amadurecendo, ela vai se tornando, em média, mais inteligente. Quando você aplica o mesmo conjunto de testes para esse conjunto de crianças, você verifica também
que os scores aumentam em função da idade. Não exatamente, você vai ter uma nuvem de pontos, né, vai ter várias, você faz a medida e compara com a outra, faz outra medida e compara com outra. Elas não vão estar exatamente alinhadas, mas elas vão estar fortemente correlacionadas. Então, vai dar depois eu posso postar um gráfico, né, vou mandar um gráfico para a gente colocar para ilustrar. Você tem uma correlação muito forte entre a idade das crianças e a pontuação que elas obtêm nesses questionários. Nesse exemplo aqui, nós podemos observar a evolução do QI em função da idade, né? Aqui são os vários tipos diferentes de inteligência. Esse aqui, no caso, é inteligência fluida, esse GF, né? Esse GV é inteligência verbal, e esse GC é a inteligência cristalizada. Aqui nós podemos observar, depois que eu comparar com um gráfico de xadrez, né, vou mostrar que, no caso, a inteligência cristalizada ela tem uma evolução muito semelhante do rating de xadrez, da performance de xadrez em função da idade. Aqui, no eixo X, nós temos as idades, né, que vão de 5 a 85 anos, na verdade vai ter 89 anos aqui, e aqui nós temos o número de acertos, né, o score bruto, no VAIS, que é um dos testes de inteligência mais utilizados no mundo. E ele é subdividido em vários subtestes, por isso que tem essas curvas, cada curva representa o resultado de um dos subtestes. Eu vou comparar agora aqui com o de xadrez. Esse gráfico mostra a evolução do rating de xadrez em função da idade. Nós podemos observar aqui que ele é bem semelhante, né? A evolução, só que esse aqui vai dos 10 aos 80 e poucos anos, 80 a 90 anos mais ou menos. Esse aqui vai mais ou menos